Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Mike. Como é que vocês estão? Lembre-se, essa pergunta é para vocês responderem para vocês e não para mim. Cara, ontem ou anteontem eu assisti um filme chamado Eu, Daniel Blake. E cara, esse filme é fantástico. Ele é um filme um pouco triste, assim, se você for parar para pensar de um âmbito de drama, né? Um âmbito de desfecho. Ele é um filme triste, eu já vou dar esse spoiler, mas enfim. Apesar que desde o começo você já sente um clima pesado ali, né? Ele retrata a história de um cara que estava prestes a aposentar, não sei, ele sofre um ataque cardíaco, né? E nesse filme a gente vê toda a luta dele em conseguir manter um auxílio do governo ali, né? Referente à situação dele, um auxílio doença ali, um seguro-desemprego. É muito burocrático, muito chato, é uma coisa muito sofrida, porque você vê... ele se envolve com mais uma moça lá também, que tem alguns problemas ali com o Estado, né, que acabou de se mudar. E, cara, você vê o descaso que o Estado faz com essas duas pessoas, né? Na verdade, são mais de duas, porque tem umas crianças, você vê umas cenas muito pesadas da pessoa passando mal, de passar fome, tá ligado? E o descaso que o Estado, que a Previdência, que os serviços sociais fazem para as pessoas, para ajudar de fato as pessoas, né? Levando em conta o tanto de imposto que é pago, né? Mas enfim, é um filme muito, muito bom. Eu, Daniel Blake, eu recomendo muito. Um outro filme muito legal que eu assisti essa semana foi um filme chamado Escavação. O filme ele foi baseado ali numa história real também, né? Esses dois tem na Netflix. Foi baseado numa história real ali, né? Sobre escavação que houve numa propriedade privada ali de uma mulher, né? Que estava doente, que estava morrendo. E aí traz toda enfim, eu não vou dar tanto spoiler assim, mas traz todo um contexto histórico ali no filme, mas o que mais marcou pra mim nesse filme foi a questão da fotografia. Cara, que fotografia linda, que filme fantástico. Recomendo pra todo mundo que gosta de audiovisual tá assistindo esse filme, Escavação. E além desse filme, pra quem gosta de fotografia, né, tem a série Chernobyl, da HBO, que é fantástica, cara. Quem gosta de fotografia, é muito maravilhosa aquela série que retrata ali todo o por trás dos bastidores ali do que houve no incidente lá em Chernobyl, né? A série Sharp Objects, também Objetos Cortantes no PTBR, é muito incrível também, é uma fotografia um pouco amarelada ali que tem a série, um clima meio tenso. É uma série muito boa também para quem gosta de suspense barra... eu consideraria horror, porque tem umas coisas meio bizarras ali. Enfim, mas... pulando um pouco de filme, né, mas ainda dentro do universo geek, caramba, hoje eu tô meio desligadão, cara. Na verdade, eu tô com uma dor de cabeça faz uns 2 dias e não passa, eu tô começando a ficar preocupado, mas enfim, oremos para que passe e eu não morra, né, continue falando merda aqui, mas enfim, ainda dentro do universo geek, cara, eu tava parando pra pensar e eu entrei na brisa. Na verdade, eu sempre tive essa brisa de universos paralelos, né? Paralelo. Universos paralelos, né? Eu sempre tive essa brisa, cara. Pra mim, eu acho que a gente tá a gente vive num conceito de várias linhas temporais, tá ligado? Quando a gente tem um déjà vu, eu acho que é um cruzamento dessas linhas temporais, quando você sente que, parece que eu já fiz isso, parece que isso já aconteceu, eu lembro disso, mas é muito estranho, cara. Tem um termo científico que explica, assim, essa questão do déjà vu, déjà vu aí, mas eu não me contento com isso, cara. Mas enfim, por mais que eu seja uma pessoa agnóstica, que eu dei muita atenção ali à ciência e ao misticismo também, mas a questão dos universos paralelos é muito viajada, literalmente, né? E eu não tô falando viajado no sentido de você assistir Dark, tá ligado? Porque Dark é uma série que é muito viajada nessa questão de universos paralelos e viagem no tempo ali, né? Aliás, eu adoro Dark. Caralho, que série maravilhosa, meu. Adoro Dark. Se eu pudesse, eu reassistiria de novo. Eu até posso, mas tem outras coisas aí na lista que eu preciso terminar, como The Following,
porque eu gosto muito de Edgar Allan Poe e a série é perfeita para os fãs do Edgar. Mas enfim, Supernatural precisava recomeçar, né, assistir de novo, porque é muito bom. Mas enfim, né, eu tava falando... viagem no tempo, né, universos paralelos. Cara, eu sou do conceito de que existem vários universos em que, por exemplo, nesse universo aqui, nessa linha temporal, eu tô aqui sentado gravando um podcast, fazendo esse registro audiobiográfico, mas em outro, sei lá, eu posso estar trabalhando no shopping, pode ter uma outra realidade em que não tem Covid, pode ter uma outra realidade em que eu, sei lá, nem existo, mas enfim, eu acredito sim nesse conceito de linhas paralelas aí, universos paralelos, coisas como projeção astral também, são umas brisas muito loucas. Aliás, aquela série que tá em alta lá na Netflix, como é que é? Por Trás dos Seus Olhos, né? Tem todo esse conceito de viagem astral, de troca de corpos aí e tal. Foi muito interessante, cara, eu gostei bastante da série. Aliás, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou trazer um episódio aí focado em séries e filmes aí que eu vou estar indicando. Mas enfim, uma brisa que eu gosto também de entrar é a brisa da magia, né? Eu costumo achar muito interessante a linha do caoísmo, né? Da magia do caos ali, da magia em geral, na verdade, né? Eu tenho um amigo que ele é muito... caoísta, ele sempre foi há anos, né? Eu conheço ele desde 2018 e ele já vem adepto dessa questão da magia há muito tempo, né? E é muito incrível. Olha a moto passando. Acho que passou já. Mas enfim, esse conceito de magia ser intento, né? Magia ser intenção, ou sei lá, em outras palavras, ser sua fé, não sei, alguns chamam de fé, outros chamam de intenção. Quanto você demonstra que você quer alguma coisa e o quanto você foca naquilo, né? Foco, fé, intento, intenção, é tudo a mesma coisa, né? E esse mesmo amigo meu, ele parte de um princípio filosófico de que Platão acredita que existe um mundo das ideias, né? Um mundo idealista ali, e a magia deriva de certo ponto de vista disso. Você materializar coisas que já existem no mundo das ideias, né? Caralho, eu tô nervoso hoje, eu tô ansioso. Que já existem ali no mundo das ideias e você ter o intento de que isso vai ser materializado nesse universo que você tá. Não sei se deu pra captar essa brisa das ideias aí, mas é muito interessante, cara. Eu viajo bastante nesse assunto. Um outro assunto que eu viajo bastante sobre obsolescência programada, né? O impacto que isso trouxe na vida das pessoas. Obsolescência programada é um assunto muito interessante porque a gente aplica ela à tecnologia, né? Na verdade, tecnologia, que é uma coisa que vem aí se desenrolando desde a Revolução Industrial, né? Depois que houve a Revolução Industrial, o avanço tecnológico foi imprescindível, foi uma coisa em ascensão, né? E hoje em dia você compra um celular e você não passa mais do que, sei lá, 2 anos com ele, nem isso hoje em dia. E ele já torna uma coisa obsoleta, né? A tecnologia dele, as coisas que ele oferece para você já são obsoletas, já não são aquela coisa que vai ali trazer para você um conforto a longo prazo. Eu particularmente não me incomodo mais tanto com essa questão, mas querendo ou não, a obsolescência programada, ela me aflige também, ela me ataca. Por quê? Porque eu compro um aparelho, sei lá, vamos supor que o sistema operacional do meu celular seja o Android 7. Daqui 2 anos já vai ter saído o Android 28. Enfim, tô fazendo uma suposição besta, mas suponha-se que tenha saído o Android 28. E eu vou estar no Android 7 ainda. E todos os aplicativos e coisas úteis ali só vão rodar no Android 25, 26, 27. E aí meu aparelho vai acabar se tornando obsoleto. E, enfim, eu já perdi aparelho por conta disso. O aparelho tá funcionando, tá normal, mas o Android dele não ser mais compatível ali com os aplicativos de hoje em dia. Mas enfim, isso é uma coisa muito louca, porque eu acho que a obsolescência programada, ela não aplica-se somente às tecnologias, celulares, TVs, videogames, acessórios de informática. Eu acho que ela se aplica à vida também, cara.
os relacionamentos, de certa forma, claro que vai ter relacionamentos que vão ser duradouros, que você vai conseguir conservar de uma maneira boa, que vão ser coisas puras, né? Mas você pega relacionamentos que são fúteis. Eu não digo relacionamentos no quesito somente conjugal, amoroso, relacionamentos de amizade mesmo. Às vezes você tá no trabalho, você faz amizade com as pessoas e no período que você tá no trabalho você tem amizade, depois acabou o trabalho, acabou a amizade, acabou o amigo. Isso pra mim é um exemplo legal de uma relação obsoleta, né? Uma coisa que não é a longo prazo, uma coisa que você só vai ser usual ali para você e depois acabou. E isso é muito bizarro porque também acompanha a tecnologia, porque se você parar de certo ponto de vista, isso gerou um impacto muito grande nos meios de comunicação social, né? Um exemplo legal disso é o Tinder, por exemplo. E aí a gente entra com a filosofia do Bauman, da modernidade da modernidade líquida, de que o conceito de que as pessoas são muito rasas hoje em dia. Basicamente é isso, né? Relações são supérfluas, as pessoas são superficiais, as coisas são superficiais, porque olha como uma coisa linka com a outra. Com o avanço da tecnologia e da comunicação dos meios sociais, facilitou-se o acesso, né, entre as pessoas se conhecerem, porém são relações superficiais. As pessoas se conhecem no Tinder, sei lá, saem, fazem sexo e depois acabou. E não que isso seja errado, enfim, não estou julgando, né? Mas tornou-se uma coisa muito obsoleta, uma coisa muito rasa, né? As relações. Isso é uma coisa benéfica para o ser humano? Não sei, não tenho culhão para julgar o que é ou não é obsoleto, né? Mas enfim, é uma coisa muito estranha porque antigamente, para as pessoas se conhecerem, o que tinha que acontecer? As pessoas tinham que, sei lá, um amigo apresentar um outro amigo e aí as pessoas realmente puxarem assunto ali um com o outro e falar de livro, ou falar de um filme, ou falar de alguma coisa que aconteceu ali e tal, e dessa forma construir ali um lead ali, né? Construir todo um cenário ali, construir uma atmosfera, né? Seria a palavra correta, para ter um bate-papo legal ali e tal. E isso morreu, cara. Hoje em dia as pessoas estão tão perto, mas elas estão tão longe também ao mesmo tempo, né? Tão perto no sentido de conversar, de se conhecer, mas tão longe no sentido de uma afinidade, de uma coisa mais profunda realmente, de fato, né? Mas enfim, a gente tem que... E uma outra coisa que é difícil a gente se acostumar, e eu tava pensando agora há pouco, na verdade, agora há pouco não, né? Eu venho pensando nisso desde sempre, que é o conceito de você ser alguém na vida, né? E isso é muito estranho, porque é muito uma coisa americanizada, né? É muito uma coisa American Dream, é uma cultura enlatada que a gente traz de fora, que é o seguinte: você precisa ser alguém na vida, você precisa ter uma casa antes dos 30, ter casado, ter filhos, ter um cachorro, um carro na garagem e assistir o futebol de domingo e bater cartão na empresa e, tá ligado? Isso é uma coisa que me deixa doente de certa forma. Não que seja errado, não é errado. Se a pessoa quer seguir esse estilo de vida, se a pessoa quer seguir esse padrão, ok, se é realmente um sonho dela, um Brazilian Dream ou American Dream dela, ok, cara, isso não tem problema. O problema é que isso foi padronizado. E eu acho que existe um problema muito grande quando as coisas são padronizadas. Por quê? Porque a sociedade em geral faz com que as pessoas tenham que engolir isso goela abaixo. Isso não é saudável, não é saudável para uma criança, não é saudável para um adolescente, não é saudável para um jovem, porque tem-se essa geração de pessoas que aos 20 e poucos anos, dos 20 até os 30 anos, a pessoa fica pilhada, a pessoa fica neurótica, pensando em, cara, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso terminar uma faculdade, preciso fazer uma faculdade e afins. E cara, não, às vezes você vai encontrar a felicidade da sua vida fazendo uma outra coisa. Às vezes você vai ser feliz sendo, sei lá, abrindo uma lanchonete, você vai ser feliz
trabalhando como autônomo, prestando serviço para alguma coisa que você gosta, sei lá, um técnico de informática. Não que não tenha técnicos de informática, apesar que técnico de informática ainda tem bastante dentro de empresas, né? Mas um nicho que, por exemplo, você seja um prestador de serviço e não você necessariamente, sei lá, tenha que trabalhar para uma empresa e bater cartão todo dia. Por exemplo, um nicho que eu gosto muito, que é a fotografia. Cara, eu conheço muitas pessoas que são extremamente felizes trabalhando com fotografia, fazendo eventos, sabe? As preocupações são diferentes, né? São dinâmicas diferentes de vida. Por exemplo, tem pessoas que se preocupam em, nossa, eu preciso dormir cedo porque eu tenho que acordar cedo, porque eu entro às 7 na empresa e eu saio às 6. Ok, você desenvolve lá as suas atividades, você faz suas tarefas e tá tudo certo. Não tem problema nisso. Mas tem gente que é outro nicho, tá ligado? Por exemplo, segunda-feira eu tenho ensaio às 7 da manhã, depois às 11, tem ensaio às 3 da tarde. É o conceito de agenda, né? Agenda lotada. Pode ser que no outro dia o cara não tenha trabalho nenhum, mas ele pode fazer esse tempo livre se tornar algo criativo para ele. Ele pode estudar, ele pode se aprofundar ainda mais naquilo que ele gosta de fazer. Mas, enfim, o conceito de ser alguém na vida, né? E como isso é impregnado na cabeça das pessoas desde que elas são crianças, né? Eu não vou ser hipócrita em falar que isso nunca aconteceu comigo, porque sim, aconteceu muito. Eu me peguei muito pensando nisso. Aliás, eu já até estava conversando com uma amiga sobre isso. Essa questão do você precisa ser alguém e você se sente mal. Por exemplo, às vezes você está no auge dos seus 22, 23 anos e você está se sentindo mal porque você não fez uma merda numa faculdade ainda, ou porque você não arrumou aquele emprego que você vai trabalhar das 7 às 5 e ganhar 5 mil reais por mês. Desculpa falar isso, mas, cara, você tá acabando com a sua saúde mental, tá ligado? Eu acho que é importante, sim, as pessoas fazerem uma faculdade, é importante as pessoas trabalharem numa coisa que seja minimamente rentável, uma coisa minimamente tranquila para elas, mas o mais importante é você manter a sua saúde mental, né? Você manter a sua paz interior, né? Sua paz, não é nem sua paz, é sua paz. Mas, enfim, são coisas que não há dinheiro no mundo que pague, tá ligado? Você ter um conceito de liberdade para você escolher o que é melhor para você na hora que você quiser fazer, sabe? Sem essa pressão dos pais, sem essa pressão da sociedade, sem essa pressão de tudo, né? Que enche tanto o nosso saco de que você precisa isso, você precisa aquilo. E isso se aplica a outros fatores da vida, né? Por exemplo, sei lá, uma pessoa que gosta de se vestir de tal jeito, aí o pai e a mãe vai lá, não, você precisa se vestir assim. Ou a empresa, você, sei lá, você gosta de ter um cabelo de um jeito, uma barba, a empresa vai lá, não, você precisa seguir esse padrão aqui. Padrões, no geral, são um saco. Eu odeio padrões, eu não suporto padrões. Mas, enfim, isso fica para uma outra... conversa para uma outra hora, né? E falando de empresa, um amigo meu comentou comigo ontem questão da experiência, né? O quão é ridículo, né? Primeiro que eles colocam ali um prazo esdrúxulo, um prazo ridículo para você fazer... para você ser contratado, né, para você ter experiência ali no seu currículo. Às vezes você tem que ter, sei lá, para um cargo de atendente, os caras pedem que você tenha faculdade concluída e 3 anos de experiência. Aí eu pergunto para você, tá, mas qual que é a merda da necessidade de você ter um curso superior para ser uma droga de um atendente? Nenhuma, cara, uma coisa totalmente ridícula, né? Uma coisa totalmente fora de si. Mas, enfim, é o padrão que as empresas exigem aí, né? E com a onda de desemprego que tá, as empresas aproveitam, né? Mas, enfim... E esse amigo meu, ele comentou sobre esse conceito de ser muito idiota, porque as empresas exigem que você tenha uma experiência, um conhecimento, só que quando você chega lá, eles vão te passar um treinamento. Ou seja, isso é extremamente injusto, cara, porque... Se pediu para você ter experiência, então por que tá te dando um treinamento? Por que não deu oportunidade para uma pessoa que não tem experiência? Por que as empresas não fazem isso, cara? Por que elas não dão mais oportunidade para as pessoas que não têm experiência, para as pessoas que
acabaram de fazer 18 anos ou estão em busca ali de alguma coisa. Eu acho que falta muito isso, sabe? Essa empatia pelas pessoas, esse cuidado, sabe? Essa questão de estender a mão, de querer ajudar, né? Eu já trabalhei em lugares que foi assim e foi muito legal, sabe? Eu entrar cru na empresa, sem experiência alguma do que eu tava fazendo, e a empresa ensinar tudo, tá ligado? Isso é muito bom. Mas uma empresa que não pedia a experiência, sabe? Eu vou falar o nome da empresa. Eu trabalhei nas lojas americanas. Na época eu não sabia nada, eu não tinha experiência em caixa, não tinha experiência em vendas, em atendimento, nem nada do tipo, né? E aí, tipo, a gerente lá, eu lembro até hoje que ela falou, olha, a gente vai ensinar tudo pra você. E realmente foi o que aconteceu. Americanas é uma empresa aí que eu trabalhei, que eu gostei bastante, fiz amizades ali que eu vou levar pro resto da minha vida. Mas, enfim, deveria-se ter esse conceito em mais empresas, né? De ensinar as pessoas e não destratar as pessoas, não excluir as pessoas. Devia-se aplicar a cultura de incluir as pessoas e não excluir as pessoas, né? Mas enfim, esse foi o bate-papo aí que eu tinha para trazer hoje. Eu confesso que eu tô um pouco ansioso, eu não estou me sentindo um pouco bem, mas talvez por isso eu esteja falando tão acelerado aí. Mas enfim, quis trazer essa reflexão, quis fazer esse bate-papo aí comigo mesmo, com quem estiver ouvindo. Um abraço.